Então, eu estava no lugar certo, à hora certa, para fazer algumas descobertas interessantes. Uma das coisas mais importantes que eu descobri na minha pesquisa foi simplesmente isto. É que eu estava a clonar células estaminais. Células estaminais são células embrionárias. Elas estão no teu corpo neste momento. Por que é que terias células embrionárias no teu corpo se és adulto? E a resposta é: todos os dias perdemos por atrito normal centenas de bilhões de células que normalmente morrem todos os dias. Células da pele, células capilares, todo o revestimento do aparelho digestivo é substituído a cada 3 dias. 1 trilhão de células. Se eu continuar a perder centenas de bilhões de células todos os dias para permanecer vivo, eu tenho que substituir centenas de bilhões de células todos os dias. E este é o trabalho de uma célula estaminal. Agora, a ideia da célula estaminal é apenas outra palavra para a célula embrionária. Porque quando nasces, já não és mais um embrião. Não posso continuar a chamá-las células embrionárias. Qual era o objetivo? Eu coloquei uma célula estaminal em cultura por si só. Divide-se a cada 10 ou 12 horas. No começo, há uma. Depois 2, 4, 8, 16, 32, duplicando a cada 10 horas. Depois de uma semana, eu tenho 50 mil células na placa de Petri. Mas o facto mais importante é que elas são todas geneticamente idênticas porque elas vieram de um dos pais. Eu tenho 50 mil células geneticamente idênticas. Esse não é o teste. É isto. Eu divido as células em 3 diferentes placas de Petri. E o que eu faço é mudar a composição química do meio de cultura em cada uma dos 3 pratos. Então, tenho um meio de cultura um pouco diferente. O que é um meio de cultura? O meio de cultura é o equivalente ao sangue. Então, se eu estou a cultivar células de rato, então o que eu faço é olhar para o sangue do rato e tentar fazer uma versão sintética disso, chamado meio de cultura. Se eu estou a cultivar células humanas e a olhar para a composição do sangue humano e criar meio de cultura baseado nisso, então aqui está a questão. Células idênticas geneticamente em 3 pratos com ambientes ligeiramente diferentes por causa da química. Em um prato, as células formam músculos. Em um segundo prato, as células formam osso. E em um terceiro prato, as células formam células adiposas. Significado: o que controla o destino das células. Questão: elas eram todas geneticamente idênticas. O ambiente é o que estava a selecionar a atividade genética das células. E isto é completamente diferente do que eu estava a ensinar, ao mesmo tempo, aos estudantes de medicina, o conceito de determinismo genético, que são as suas características, os seus traços, comportamentos, emoções, todas essas características estão relacionadas com a presença dos seus genes. Mas acontece que isso não é verdade. Está realmente relacionado com o meio ambiente. Qual é o significado profundo da pesquisa? Simples. Se os genes controlam a tua vida, e até onde sabemos, não escolhemos os genes que temos. E se não gostamos das características de que temos, não podemos mudar as características que possuis. Então, estás preso com os teus genes. E os genes controlam a tua vida. Então, és uma vítima da tua hereditariedade. Se houver cancro, Alzheimer ou diabetes na tua família e obtens os genes, vais perceber que também traz o mesmo resultado. Então, isso torna-nos vítimas. Quando dizemos que os genes controlam as nossas vidas, o que é que descobri na nova pesquisa sobre o estudo de células estaminais? A resposta é essa. Ao mudar o ambiente, eu mudei a expressão das células. Bem, qual é o objetivo? Eu sou o único que pode mudar o ambiente. Eu sou o mestre da minha genética. Eu não sou a vítima dos meus genes. Eu sou o único que pode mudar o ambiente e, mais importante, a minha percepção do meio ambiente. E é isso que controla o destino das células. A natureza da biologia é simples. Organismos biológicos adaptam a sua biologia para se encontrarem no ambiente. Então, uma célula lê um ambiente e depois ajusta a sua genética e a sua atividade para enquadrar-se com o meio ambiente. Agora,
temos um problema, que é isto. Digamos que estou a olhar para a atividade das minhas células hepáticas no corpo e eu digo, as minhas células hepáticas devem estar a ajustar-se ao que está a acontecer no meio ambiente. E eu pergunto, como é que uma célula hepática sabe o que está a acontecer no meio ambiente? A resposta é essa. A célula hepática não está a tocar no meio ambiente. Depende do sistema nervoso para enviar informações sobre o meio ambiente dentro do corpo, para que as células possam ajustar a sua biologia para corresponderem com o que está a acontecer no mundo. Só temos um problema nisso, que é isto. A consciência é uma interpretação. Então, a minha mente está a interpretar o ambiente e depois envia informação não real sobre o meio ambiente, mas a minha interpretação do ambiente. O que é relevante? Bem, eu podia viver de uma forma perfeitamente saudável, feliz, ambiente que irá me apoiar, mas se eu perceber que é um ambiente negativo, então as minhas células dentro do meu corpo não sabem que é um ambiente saudável. Eles só veem a percepção que eu mando para elas. E é por isso que a percepção torna-se tão importante, porque as células não estão a tocar diretamente o ambiente e dependem da interpretação do sistema nervoso para ajustar a sua biologia. Então, se eu mudar a minha percepção, a minha mente, mudar a minha opinião sobre a vida, eu mudo os sinais que estão a entrar e ajusto a função da célula. O ponto é muito significativo. E é isso. Eu não sou vítima dos meus genes porque eu, pela minha capacidade de mudar o meu ambiente e pela minha capacidade de mudar a minha percepção do meio ambiente, tenho a capacidade de controlar a minha atividade genética. Qual é o potencial de controle pessoal? Quando estamos a pensar, assumimos o padrão para programas subconscientes. E eu digo, bem, aqui está de onde vem o problema. Os programas que estão a ocorrer a partir do subconsciente vieram de outras pessoas. B. A maioria dos programas, 70% ou mais desses programas, são negativos, empoderadores e de autossabotagem. C. Quando eu coloco esses programas, a razão que eu estou a colocar o programa subconsciente é porque a minha consciência está envolvida em pensamentos 95% do dia. Eu vou, relevância. Se a consciência está envolvida com pensamentos e eu estou a correr no programa de subconsciente, então sou eu quem não observa o meu próprio comportamento. Porquê? Porque a minha observação está dentro da minha cabeça a pensar e o comportamento automático que está a ocorrer não é observado por mim. Isto significa, 95% do dia, os desejos da consciência têm de funcionar ou o que queremos. 95% do dia, porque estamos a pensar, estamos a funcionar a partir do padrão subconsciente. Eu pergunto relevância, já que a maioria desses programas são negativos e capazes de incapacitar ou de autossabotagem e é invisível, diz, e todos os dias eu levanto e eu digo, hoje eu vou sair pelos meus desejos e vontades. Eu vou encontrar amor, eu vou encontrar o melhor emprego que puder. Eu vou ficar saudável, essa é a minha intenção, a minha vontade, o meu desejo. Saímos de manhã a todo vapor e chegamos em casa à noite de rabo entre as pernas. Isso não aconteceu hoje. Então olhamos à volta e dizemos, bem, não sou eu, porque eu saí com a visão para o sucesso. Então, eu sou uma vítima. A minha vida não está sob o meu controlo. Eu não tenho sucesso por causa do universo que não me está a ajudar. Essa é a percepção. E acontece, oh meu Deus, isto está completamente errado. 95% do dia, Estevão a tirar ao teu pé com programas subconscientes ruins. E no final do dia, olhas para o teu pé ensanguentado e perguntas quem fez isto? E foste tu mesmo. Então, qual é a nova biologia? A nova biologia diz que nós estamos a ser geridos a partir de programas. 95% das vezes, a maioria dos programas são negativos, capazes de incapacitar e de autossabotagem.